Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arquivo 83. Eu sou a Nina Rosa. Se vocês não estão inscritos no canal, convido vocês a se inscreverem, a deixarem um like que ajuda bastante ao canal. Vocês que já estão inscritos, muito obrigado a todos vocês. Sem vocês esse canal não existiria. E, sem mais delongas, vamos para mais um relato. Doppelganger, história de terror. Para mim, a ciência ha chegado a explicar muitas coisas que antes eram paranormais para a humanidade. Hoje em dia, conseguiram dar muitas respostas a incógnitas que nos perseguiram por anos. Mas não estamos isentos que sigam acontecendo situações nas que não acharemos uma resposta clara. Aqui é onde eu me temo que enfrentei algo que nem eu tenho uma resposta. Cheguei a ver um psicólogo e logo um psiquiatra, e não foram capazes de me ajudar. Incluso visitei alguns videntes e curandeiros, mas eles não conseguiram me dar uma explicação do porquê eu estava passando por tudo isso. Vou contar para vocês a minha história, para que vocês possam compreender melhor o meu calvário. Sei que parecerá algo extraordinário e fora do normal, mas tudo isso já ultrapassou todos os meus limites emocionais e me superou por completo. Há 3 meses atrás, eu estava na casa dos meus pais. Era uma sexta-feira pela noite. Saí do trabalho e pensei em sair um pouco para dar uma volta com meus amigos, que viviam na mesma rua que eu. Enquanto eu fazia planos para o fim de semana, recebi uma ligação de um dos meus amigos. Do outro lado, dava para escutar que ele estava muito bravo comigo. Começou a gritar e me perguntar onde eu estava, onde eu tinha me metido. Eu não entendia nada. Ele disse que estava do lado de fora de um banheiro de um restaurante. Já fazia 2 horas. Disse que eu tinha entrado, mas não tinha saído. Eu fiquei muito confuso com tudo que ele estava me dizendo. Eu não tinha nem ideia do que se tratava tudo aquilo. Ademais, já fazia um par de horas que eu já tinha chegado em casa e não entendia por que ele estava tão bravo comigo. Assim que, pensando que tudo se tratava de uma brincadeira, falei para ele que eu já estava em casa já fazia um bom tempo e que eu não me lembrava de ter marcado com ninguém para sair. Cheguei a pensar que alguém tinha se enganado e marcado o número errado, mas ele começou a gritar e a falar para mim parar de zoar a cara dele. Me disse que há mais ou menos 2 horas eu e ele estávamos andando na praça, quando eu disse que tinha que ir ao banheiro. Então, entramos em um restaurante e eu fui até o banheiro, e ele ficou do lado de fora esperando por mim. Mas eu não saía, então ele decidiu me ligar. Depois de dizer isso, ele desligou o telefone. Eu pensei que ele estava me pregando uma peça, justo com meu outro amigo. Mas meu amigo sempre foi muito sério. Ele não era do tipo que gostava de brincar com coisas sérias. Eu ia ligar para ele outra vez, mas quando comecei a marcar seu número, vi que uma amiga estava me ligando. Era uma garota que eu gostava, assim que atendi a ligação. Oi, tudo bem? Mas notei que ela estava incomodada comigo. Começou a me dizer coisas mais ou menos com o que o meu amigo tinha acabado de mencionar, mas desta vez tinha acontecido do outro lado da cidade. Tratei de convencer ela que tudo não passava de uma confusão, que eu tinha saído do trabalho e tinha ido direto para minha casa, mas ela insistia que fazia 1 hora que eu estava na casa dela. E como um passe de mágica, eu desapareci. Eu estava desconcertado. Eram 2 situações similares e eu não entendia nada do que estava acontecendo. Passaram 5 minutos e eu decidi sair de casa para ver meu amigo e tratar de esclarecer todo este mal-entendido. Mas qual seria a minha surpresa? Meus pais, ao me verem, se surpreenderam, porque eles acreditavam que eu já tinha saído de casa há mais ou menos 2 horas. Eu disse a eles que isso era impossível, mas fazendo memória,
Eu não me lembrava de ter cumprimentado meus pais ao chegar em casa. Eles, por sua vez, falaram que eu desci a escada e me despedi deles, falando que eu voltaria mais tarde. Se isso tudo era uma brincadeira, já estava saindo do controle e estava ficando muito desagradável. Assim que pensei um pouco, se tudo isso fosse uma brincadeira, eu seguiria brincando e tomei a decisão de ficar em casa e descansar. Quando caiu a noite, eu tinha terminado de ver uma série e já tinha sono. Então desliguei a televisão e, sem me dar conta, caí repentinamente em um sono profundo. Me sentia muito cansado e exausto. Parecia que eu tinha andado quilômetros. Alguns minutos depois de dormir, tive uma sensação de pesadez extrema. Foi aí que acordei. Mas, por alguma razão, eu não podia me mover. Imediatamente, eu soube que se tratava de uma paralisia do sono, na qual me sucedia quando eu estava muito cansado. Mas, desta vez, havia algo mais. De repente, pude escutar uma série de barulhos. Algo ou alguém estava mexendo nas minhas coisas. Eu escutava os passos que iam de um lado para o outro. Incluso pensei que fosse minha mãe quem estaria ali buscando algo. Mas me lembrei que fechei a porta do quarto com chave. Movi os olhos para me assegurar que eu realmente tinha fechado a porta. E foi quando o vi. Essa sombra passou do meu lado. Estava mexendo nas minhas coisas. Eu não podia ver o rosto dele. Ele estava ali, sentado de costas, imóvel. Ele não movia nenhum só músculo. E do nada começou a contar do 10 para baixo. E por mais que eu tentava falar, não conseguia. Isso durou vários minutos. E conforme avançava o tempo, eu já ia movendo algumas partes do meu corpo, como os dedos da mão. Respirei fundo para me tranquilizar e quando eu já tinha tomado o controle do meu corpo e pisquei, aquela silhueta que estava ali simplesmente sumiu. Fiquei vários minutos pensando no que aconteceu. Eu não sabia se se tratava de um terror noturno ou alguma outra coisa. Pensei que tudo tinha sido um pesadelo e tratei de dormir outra vez. No dia seguinte, sábado pela manhã, pensei em sentar com meus pais e contar tudo o que aconteceu. Mas, antes de que eu falasse nada, foram eles que vieram falar comigo. Eles me asseguravam que eu tinha saído muito cedo e não quis tomar café. Meus pais estavam realmente desconcertados. Tudo isso era muito estranho. Perguntei para eles se eu ou o meu outro eu tinha falado onde ia, mas meu pai disse que não. Sem embargo, minha mãe fez um comentário que me desconcertou um pouco. Ela disse que isso era obra de um outro eu. Minha mãe sempre acreditou em espíritos, duendes e outras coisas. Bom, hei de falar que levei tudo isso em um tom de brincadeira, mas quando voltei para o meu quarto, vi que as palavras da minha mãe poderiam ter algum sentido. Outra noite, novamente uma série de ruídos estranhos. Eu acordei e agora aquela figura estava na minha frente, totalmente parado. Olhei para cima e vi o sorriso daquele ser, na qual me olhava e me dava um sorriso medonho. Aquela coisa não se movia, só ficava ali, de pé, na frente da minha cama. Fechei os olhos e rezei como nunca, e quando voltei a abrir os olhos, aquela coisa tinha ido embora. Eu decidi não sair esse dia. Desliguei meu telefone e me tranquei no meu quarto. Desta vez, não haveria desculpas se eu sair do meu quarto ou não, já que eu mesmo havia trancado a porta. A noite chegou e eu decidi ir dormir. Enquanto eu tentava dormir, não tirei o olho da porta, por se algo chegasse a passar, eu estaria preparado. Mas o sono foi mais forte e acabei dormindo. No dia seguinte, eu novamente estava exausto. Eu não podia seguir desse jeito, pensei.
alguém está me suplantando e decidi ir no início da semana a consultar-me com um especialista para que ele me dissesse o que estava acontecendo comigo. Mas a resposta do psiquiatra não foi o que eu esperava. Ele me comentou que o que estava acontecendo comigo tinha um nome, na qual se conhecia como doppelganger. Se trata de pessoas que podem ver-se a si mesmas. Mas o que lhe pareceu mais estranho foi que o meu dobre podia interatuar com os demais. Ele então me passou um montão de medicamentos que, segundo ele, me ajudariam a descansar. Mas eu seguia vendo aquela sombra pelas noites, assim que voltei no psiquiatra e saí de lá com mais medicamentos, desta vez muito mais fortes. Depois de várias noites, finalmente consegui dormir, mas em uma manhã, depois de levantar-me para ir tomar banho, notei que minhas costas ardiam. Olhei no espelho e vi que tinha um monte de arranhões. Corri escada abaixo gritando pela minha mãe. Ao ver minhas costas, ela tornou a falar que podia se tratar de algum espírito ruim que queria me machucar.